A pandemia do coronavírus tem trazido para a gente uma série de novos termos, de novas maneiras de viver. E essa semana eu vou falar com vocês sobre o lockdown. E muitas redes de notícias estão falando sobre isso. E o que é lockdown? E o que isso influencia nas nossas vidas? Então, meu nome é Josiane Delfino e hoje eu vou falar de lockdown para vocês e a gente vai explicar tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. Lockdown é um novo termo que aparece nas redes sociais e nas mídias no Brasil e no mundo. E o que é esse termo lockdown? Lockdown, numa tradução livre, significa estar preso, estar trancado. Só que não é bem isso, seria a quarentena compulsória, ou seja, você seria obrigado a ficar em casa. O Ministério Público ele colocou o lockdown na pauta dele e enviou para o governo federal esse pedido para que tivesse sido feito, inclusive no estado de Pernambuco. No São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e, em quarto lugar, Pernambuco, são os campeões de casos de coronavírus. Sendo assim, a curva de ascendente, exponencial da pandemia tem demonstrado que é necessário terem medidas mais drásticas. Então a gente vai entender um pouco do que é essa pandemia, do que é a curva ascendente de exponencial e posteriormente os motivos para as empresas, países adotarem esse tipo de atitude. O coronavírus, ele traz uma série de novidades dentro desse parâmetro, como a gente já viu aqui na introdução do filme. O lockdown é a palavra da vez. Todo dia a gente escuta um termo novo e a gente ouve coisas novas. Mas esse lockdown, para ser explicado, a gente precisa entender outros conceitos. O conceito mais importante que a gente tem que compreender é a questão da curva exponencial da pandemia. O que é isso? O caso zero, uma pessoa é infectada, essa pessoa infecta mais outra, viram 2. 2 viram 4. 4 vira 8. 8, 16. 16, 32. 32, 64. 128, 256. 512. Você entende agora que o crescimento ele é mais acelerado? Então, os casos eles se multiplicam por 2 exponencialmente. Esse é o tipo de crescimento. Para que a gente possa achatar essa curva, ou seja, ter menos casos ao longo do tempo, para que o sistema de saúde consiga atender as pessoas. Não quer dizer que não vai ter todos os casos, mas a gente vai ter um ritmo menor e assim os profissionais de saúde e os hospitais podem atender essas pessoas. Essa linha tracejada é a linha da capacidade do sistema de saúde. Com a transmissão controlada, com isolamento social, medidas de higiene, nós temos a curva muito próxima da capacidade do sistema de saúde. Então, a gente tem tempo de perceber quem está acometido da doença, levá-lo ao hospital, tratá-lo e curá-lo, para depois chegar outra pessoa e não chegar uma grande quantidade de pessoas. Na transmissão descontrolada, o espaço de tempo é menor e, o pico acontece mais rápido. Vocês vão ver isso quando a gente for analisar a questão da China, em que ela tem um pico, um gráfico muito semelhante a esse. Os Estados Unidos também, ela vai ter um gráfico semelhante a esse de crescimento. Então, no mundo, para você ter uma ideia de como isso ocorre, no primeiro dia, 0. Em 67 dias, 100 mil. Em 78 dias, ou seja, 11 dias depois, dobrou. Com mais 4 dias, 300 mil, triplicou. Com mais 2 dias, quadruplicou. Então, você vê que o espaço de tempo ele é muito rápido. Você levou 2 meses para atingir 100 mil. Mas uma vez que você atinge um determinado número, essa curva ela se eleva rapidamente. Então, você vê que o espaço de tempo de 11 dias aumentou 100 mil. Em 4 dias, mais 100. Em mais 2 dias, mais 100. Então, em 84 dias, ou seja, quase 3 meses, nós temos de 0 casos a 400 mil casos. Como vocês podem ver aqui nesse gráfico, esse gráfico data do dia 8/5 e mostra o crescimento dos casos de coronavírus no Brasil.
Então, esse gráfico aqui, ele é apenas de novos casos, tá? Então, ele começa a partir do dia 14 de março, quando tínhamos 23 casos, e vai até o dia 7, que foi ontem, com mais 9.800 casos. Não quer dizer que aumentou gradativamente, não. Isso é o que a gente chama da curva exponencial, a qual eu venho falando aqui ao longo do vídeo. Então, no momento temos 141 mil casos, 55 mil, pouco mais, né, recuperados e 9.637 mortes. Então, nas últimas 24 horas, 610 pessoas morreram. Certo? No estado de Pernambuco, são 10.824 casos e desses 10.824, 943 são novos casos no dia de ontem. E 845 mortes, 42 pessoas na data de ontem. No mundo inteiro, 3,9 milhões de pessoas estão confirmadas com o Covid e dessas, 272 mil já faleceram. Então é um quadro extremamente assustador. Pernambuco está com uma quantidade significativa de casos. Nós já ultrapassamos a situação do Amazonas, que era uma situação crítica. Então os 3 primeiros estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. E em quarto lugar está Pernambuco. Então a ideia do lockdown é justamente para abater essa curva. Então vamos ver isso em outros países, para a gente ter uma ideia de como isso funciona. Então vou colocar aqui Coreia. No caso, Coreia do Sul, até porque Coreia do Norte nós não temos registros. Então vocês veem que no dia 20 de fevereiro eles tinham 53 casos, chegaram num pico de 813 casos no dia 19 de fevereiro, vocês veem que a diferença, né, foi de 9 dias para ter 1.000 casos. E nesse momento eles começaram a fazer o lockdown, e vocês veem que a curva exponencial ela vai caindo ao longo dos dias e dos meses, até chegar no dia 7 de maio com 12 casos, 12 novos casos. Então vocês veem que o lockdown ele funciona, né? Obviamente isso tem repercussões na questão econômica e precisa de um papel forte do governo federal para que possa resolver isso, né? No momento no Brasil nós temos a ação efetiva de fato dos governadores. Outro país que foi muito assolado por essa questão foi a Itália. Vocês veem aí que a curva também é ascendente. O pico foi no dia 21 de março, com aproximadamente 6.500 casos. Não é? E eles tiveram que adotar o lockdown também. E mesmo assim, ainda estão lutando contra isso, né? Porque foi realmente um epicentro. E agora eles estão com 1.401 casos. E no momento atual, os Estados Unidos, que é o principal epicentro atual de coronavírus. Então, no dia 4 de março, tinham 26 casos, e a curva está sempre ascendente. E nós estamos no dia 7 de maio com 25.696 casos novos. Eles não adotaram lockdown, eles adotaram apenas o isolamento social e demoraram bastante para adotar esse isolamento social. Essa linha que, se você analisar, ela está constante e está ultrapassando a quantidade de casos significativa. Se você olhar aqui, Estados Unidos, os números são assustadores. 1.310.000 casos, quase 78 mil mortes. O estado de Nova York é o mais dramático, que tem 327 mil casos confirmados e quase 21 mil mortes. É uma quantidade imensa de pessoas. Por isso que o lockdown é tão importante, porque ele vai frear essa questão. O isolamento social, se ele estivesse sendo respeitado, essas questões não estariam acontecendo. Então, no caso da Alemanha, a Alemanha se saiu muito bem nessa questão do coronavírus. Eles começaram com 51 casos no dia 1º de março, chegaram no seu pico no dia 28, com 6.294. Você vê que o lapso temporal é pequeno, tá vendo? 1º de março, 51. 29 de março, 28 de março, 6.294. Eles adotaram o lockdown e conseguiram achatar a curva. Hoje eles estão com 1.284. Então, são ações muito preocupantes. E a China, né? E a China foi o começo de tudo, para a gente finalizar essa análise. Então, se você... A China, a gente tem uma análise desde o dia 18 de janeiro, mas, na verdade, a China já tem registro de coronavírus desde novembro de 2019.
máximo que chegou foram 19.457 casos, e eles adotaram, principalmente em Wuhan, uma medida de lockdown muito severa, né? E vocês veem que no dia 16 de fevereiro temos quase 20 mil casos, e já decai para 1.888 casos no dia 17 de fevereiro. Então, o lockdown ele traz esse achatamento significativo. A China atualmente só teve o registro de um caso novo de coronavírus. Então, a gente percebe que isso é um instrumento que tem números, mas isso dentro de um espaço de tempo. Então, aqui a gente vai ver o conceito de três coisas que podem ser adotadas para conter a pandemia. O primeiro é o isolamento. O Ministério da Saúde, o isolamento ele serve para separar as pessoas com sintomas ou suspeitas. Ainda de acordo com o Ministério, o isolamento ele é feito por um prazo de 14 dias, tempo em que o vírus leva para se manifestar no corpo. Ele pode ser estendendo dependendo dos exames laboratoriais. Existe a quarentena, que é uma medida que restringe a circulação de pessoas nas áreas públicas e privadas, principalmente com relação às aglomerações. E o tempo vai variar de acordo com o planejamento de cada região. A gente vai ver aí o número de pessoas infectadas, a capacidade dos hospitais em receber as pessoas infectadas e mais também a relação de propagação na curva, né, que a gente percebeu lá. Então, o coronavírus, essa situação de pandemia, a gente pode dar autonomia ao Estado e ao município para determinar isso. Não precisa do governo federal. Os estados e municípios têm autonomia. E o que é lockdown? Lockdown é o nível mais alto de segurança. Nesse caso, as pessoas não podem entrar e sair de um local isolado. E isso aí, o objetivo é interromper qualquer atividade por um período de tempo. Existem alguns estados brasileiros e até alguns municípios já falando sobre isso. O Ministério Público de Pernambuco solicitou o lockdown. Hoje teve a notícia de que foi negado. Entretanto, isso ainda vai acontecer porque, à medida que a curva vai aumentando, né, esse lockdown vai tendo uma necessidade de acontecer. Então, o lockdown ele só é feito quando há uma grave ameaça ao sistema de saúde, como é o caso, né, do coronavírus. E qual a necessidade desse lockdown? Devido às grandes aglomerações, devido à grande quantidade de pessoas que ainda estão nas ruas. Obviamente, muita gente não pode fazer isolamento e distanciamento social, mas tem muita gente que pode. Então, existe até um slogan, fique em casa para ajudar os que não podem ficar em casa. Alguns vão pensar que é exagero, mas por que isso é a necessidade tão premente? Por este motivo, aglomeração. As pessoas têm necessidade de ir às ruas para resolver seus problemas, obviamente. Mas se estamos em isolamento social, por que não está sendo respeitado o distanciamento, né, do isolamento? Então não adianta ficar só usando a máscara ou só limpando as mãos. A gente tem aqui, nessa fila, é uma fila do Banco Itaú, é uma quantidade significativa de pessoas. Grandes centros urbanos com uma imensa quantidade de pessoas, normalmente nas filas das lotéricas, para receber o auxílio emergencial. Cabe também ao governo federal sanar os problemas das questões do aplicativo, tanto do aplicativo do auxílio quanto do Caixa Tem, para evitar esse tipo de fila, né? No vídeo que eu gravei sobre os cidadãos invisíveis, aí você vai perceber por que dessas filas. Essas filas são das pessoas que não têm acesso a contas no banco, essas pessoas que são os invisíveis, os cidadãos invisíveis que que o governo nunca prestou atenção. Então eles não estão nos números, certo? Então você vê aqui pessoas desprotegidas, grande proximidade, né? Isso aqui é nas proximidades do Mercado São José. E aqui é a Feira de Cavaleiro, onde as pessoas estão desprotegidas, agindo como se nada tivesse acontecendo. Então vocês veem que é uma grande aglomeração e é por isso que tem que existir uma medida de contenção mais rigorosa. É por isso que os governos estão falando nessas medidas. Alguns países já adotaram, como é o caso da China, Coreia, os países asiáticos. No Brasil ainda não. Você vê aqui, eu procurei e eu não achei nessa foto uma pessoa sequer, pelo menos eu não achei, e olha que eu procurei muito, uma pessoa usando máscara. Então, aqui vocês podem ver, né, que mesmo com o isolamento, algumas pessoas, elas propositalmente, porque numa área de convívio, né, em parque, a pessoa levou um banco, ela tem a intenção de permanecer nesse local, então essas pessoas estão aglomeradas.
Então, nenhuma delas está usando máscara e irrompendo com o isolamento das áreas públicas. Então, você vê que há uma desobediência. Então, é por isso que muitas autoridades estão cogitando o lockdown, para coibir esse tipo de atitude.